Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Boletim das Eleições Especial da 20ª Legislatura. Nós recebemos aqui no estúdio os parlamentares eleitos, queremos saber o que pensam, o que esperam dos mandatos, além da expectativa política para o ano que vem. Comigo agora a deputada eleita para o primeiro mandato na Assembleia, Macaé Evaristo, do PT. Macaé Evaristo é de São Gonçalo do Pará, no centro-oeste de Minas. Vereadora em Belo Horizonte, construiu sua trajetória política atuando na educação. É professora há quase 40 anos, graduada em serviço social, mestre e doutoranda em educação. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de educação na capital e no estado. Também atuou em nível nacional na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Macaé Evaristo coordenou os processos de implantação de escolas indígenas e de cotas do ensino superior. E se eu for continuar falando, é grande o currículo, né, deputada? Parabéns pela eleição. Muito obrigada. Parabéns, foram 50.416 votos. A senhora atribui esses votos justamente à atuação aí na área da educação? Eu acho que eu tenho, assim, 3 áreas, né? Mas a educação é a grande área que eu dediquei a minha vida, né? Profissionalmente. E eu falo, eu sou uma militante do direito à educação. Eu acredito... A senhora dá aula até hoje, né? Até hoje. Hoje eu trabalho mais na formação de professores, né? Tenho atuado mais na formação de professores. Mas, assim, eu acredito na escola pública. Eu acho que por isso essa força, né? Eu acho que toda a minha trajetória eu fiz aliada à escola pública por acreditar mesmo na escola como esse elemento. O Anísio Teixeira dizia que a escola pública é a fábrica de fazer democracia. Né? Eu defendo uma sociedade democrática e penso que a escola pública é esse lugar da construção dos direitos. Né? E quais são as outras 2 áreas? A senhora falou 3 pilares, Isso, né? Eu atuo no combate ao racismo, né? E também na pauta das mulheres, o direito das mulheres. Né? Então, assim, eu penso que a minha agenda na política, essas pautas, elas se cruzam, né? E elas são muito importantes. Eu acho que falar de mulheres negras no Brasil hoje é dizer de 27% da população brasileira. Né? Ao mesmo tempo, é uma população que está em situação de desigualdade ainda, né? Do acesso ao mundo do trabalho, do ponto de vista da renda, que mulheres negras é quem tem a menor renda ainda. Mulheres, né, têm uma renda menor que a dos homens, mas quando você coloca mulheres negras, elas que estão lá, vamos dizer, em situação de maior desvantagem. Ao mesmo tempo, as mulheres negras são aquelas que ocupam, né, aqueles lugares de subemprego, né, de relações precárias, de trabalho. Então, acho que essas pautas, elas se cruzam numa perspectiva de construção dos direitos e de construção da política pública. A senhora me contava que dentro do partido a senhora é secretária de combate ao racismo do PT de Minas Gerais. O que a senhora achou dessa bancada nossa? 15 deputadas, nós temos também outras mulheres negras também na bancada, um recorde para a Assembleia, antes eram 11. Eu estou super feliz, né? Eu estou feliz porque cresceu a bancada do Partido dos Trabalhadores, mas mais do que isso, né? Nós temos uma federação e essa bancada, ela cresceu, né? Quando eu penso a correlação de forças, até pensando na Assembleia Legislativa, hoje a gente tem a possibilidade de formar um bloco, o que é muito importante. Mas mais do que isso, né? Do caso do PT, eu, como secretária estadual de combate ao racismo, a gente tinha uma agenda, né? Que é ampliar o número de mulheres negras eleitas. Porque muitas vezes as pessoas pensam, mulheres não se elegem porque elas não se candidatam, ou mulheres negras não se elegem porque elas não se colocam à disposição. Não é verdade, né? Mulheres se candidatam, sim. Muitas vezes elas não têm as condições necessárias para que essa candidatura ela prospere. Tanto do ponto de vista do financiamento, então, por exemplo, a agenda de financiamento público das campanhas, ela é fundamental para a eleição de mulheres, principalmente mulheres que vêm da classe trabalhadora, né? Porque o financiamento público permite que a gente tenha alguma condição, né, de nos colocar na cena pública e disputar a nossa pauta, a nossa agenda. Essa sempre foi uma defesa da senhora, né? Sim.
Eu defendo a participação popular, eu defendo a presença de mulheres, de negros em diferentes espaços de poder, porque o racismo no Brasil, ele faz isso, ele nos exclui de todos os espaços. Eu sempre costumo brincar, porque eu falo, olha, gente, eu fui a primeira secretária negra de educação da capital ou do estado, mas eu brinco assim, eu não quero ser como a primeira Miss Brasil negra, né? Que ela foi eleita e depois passou 30 anos para a gente ter outra Miss Brasil negra. Não é possível, né? A nossa ausência nesses espaços, ela diz desse racismo. Então, no caso do PT, eu acho que a gente fez um bom trabalho. A gente tinha uma parlamentar negra, que é a deputada Leninha, né? E agora somos 3 na Assembleia Legislativa. Com a André de Jesus. Isso, a Andréia, Leninha e eu. E ainda elegemos a Dandara, deputada federal, né? Eu penso que a gente precisa, né, precisa ampliar, né? A bancada de mulheres, tem a deputada Beatriz Cerqueira, e eu acho que a gente precisa ampliar a bancada de mulheres, não é só no Partido dos Trabalhadores, né? Mas é no conjunto da representação política no Estado. Tem uma deputada Ana Paula também, Ana né, Paula, também, maravilhosa. Então, deputada, a senhora sempre trabalhou em parceria, tem a deputada Beatriz Cerqueira agora também, que tem a pauta da educação muito forte. A senhora acredita que vai ser uma parceria importante na área de educação aqui dentro do parlamento? Creio que sim. Não só parece que o professor Cleiton também tem Cleiton, outras que veio pessoas aqui e defendeu também a pauta da educação, né? Eu acho que para nós é muito importante, principalmente porque a gente vive um cenário de desmonte da escola pública, da agenda da educação, né? Esse governo que aí está no âmbito federal atacou fortemente a educação e a cultura, né? Ele é anti-professor, anti-escola pública. E em Minas Gerais também nós temos um processo muito preocupante que é de privatização da escola pública. Então eu penso que essa bancada, né, que vai se aglutinar em torno da agenda da educação e da escola pública, ela é muito importante. Minas Gerais é um estado que tem uma tradição forte na área educacional. Os mineiros e as mineiras defendem a educação, sabem que a escola pública é que garante acesso à educação para o conjunto e para a maioria da população mineira, né? Foi a escola pública que possibilitou a senhora conseguir mestrado, doutorado, cargos de gerência, de liderança? Toda a minha trajetória foi na escola pública, né? Eu nasci no interior de Minas, eu falo que eu vivi num tempo que a gente, ao mesmo tempo, lutava por acesso à escola e por direito à educação. Então, eu fiz os anos iniciais na escola pública e me recordo que na minha cidade, naquela época, o ginásio, ele não era público. Era uma escola da comunidade e muitas vezes os professores trabalhavam. A minha mãe é professora e minha mãe foi docente nessa escola sem receber. Para você ver como que a escola pública era tratada, né? Na época, não tinha acesso, ou seja, para um público como eu, que eu precisava da escola pública para estudar, né? Ou você tinha dinheiro para pagar, ou você estudava numa escola bastante precarizada, porque o corpo docente era voluntário. Né? Isso não faz muito tempo, não vou falar a minha idade, mas não faz tanto tempo assim. Mas eu entreguei aqui, ó, quase 40 anos na área. Mas não faz tanto tempo assim. Mas é só para a gente lembrar que a construção do direito à educação é uma luta no Brasil. Quando eu vim para Belo Horizonte, na década de 80, fui trabalhar em Belo Horizonte, na região, no bairro Tupi, região norte de Belo Horizonte. É uma das regiões de menor IDH do município de Belo Horizonte. E eu trabalhei com crianças que tinham que sentar no chão e escrever na carteira. Você vê, isso não tem muito tempo. Isso não tem muito. Inúmeras vezes, eu vou dizer, gente, eu fiz Bazar da Pechincha, né? Campanha para a gente garantir merenda escolar para os estudantes, né? Então, às vezes, as pessoas acham que isso está distante, né? Desinvestimento na educação provoca isso. A gente vinha avançando, construímos um plano nacional de educação com recursos, né? A meta era atingir no Brasil 10% do PIB para a educação, tinha um financiamento, que eram os recursos do pré-sal. Isso veio abaixo, né, gente? Com o golpe na presidenta Dilma, o Temer aprovou uma emenda constitucional 95 de 2016 que congelou investimentos para a educação. Na época eu era secretária de Estado da Educação, lutei muito contra essa emenda e falei dos impactos que isso teria na agenda da escola pública, não é? A meta era que a gente pudesse avançar no Brasil, né, para garantir, em 2022, 50% das crianças de creche matriculadas.
nós não fizemos essa tarefa. Né? 100% das crianças de 4, 5 anos matriculadas, 100% dos jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio. Nós não fizemos essa tarefa, porque foi feito um desinvestimento permanente na agenda educacional. E, deputada, a senhora percebe também, na trajetória das mulheres negras que vão para a política, uma tentativa de desestímulo ou o racismo pesando e a necessidade de se enfrentar isso mais abertamente? Eu acho que nós temos que enfrentar abertamente, acho que a tarefa é essa, não é fácil. Primeiro, não é fácil se colocar como candidata, candidatar e se eleger. Né? Eu falo, existem inúmeras tentativas de interromper. Eu falo de mulheres negras, de interromper as mulheres, né? De interromper a população LGBTQIA+, de estar nesses espaços e discutir políticas públicas. E aí, às vezes, as pessoas pensam, mas vocês querem discutir políticas públicas só para a população negra? Eu falo, não, nós queremos discutir política pública para o conjunto da sociedade brasileira. Uma mulher negra quer discutir relações de trabalho decentes. Isso é para todo mundo, não é só para as mulheres negras. Né? Nós queremos discutir a garantia do direito à educação. Eu quero que as crianças brasileiras, todas, né, tenham acesso à creche, tenham acesso à pré-escola, possam ter educação integral. Nós todos queremos, e eu tenho certeza que Minas Gerais concorda comigo, que a gente precisa de um ensino médio com qualidade, nós precisamos de educação profissional em muitos lugares, a gente precisa de um ensino médio também que dialogue com o ensino superior. Então, todas essas questões, a gente sabe que faz diferença. Fez muita diferença para Minas Gerais ampliar o número de universidades federais, por exemplo. Só que nós temos 2 universidades estaduais, elas estão sendo cuidadas? Nós temos aqui a FAPEMIG, a gente fala muito de desinvestimento na ciência e tecnologia do governo Bolsonaro, que acabou com a pesquisa no país. Mas a gente precisa falar também da FAPEMIG em Minas Gerais, que é uma agência importante de fomento à pesquisa e que também tem sofrido cortes permanentes, desinvestimento, colocando em risco pesquisa. Gente, a pesquisa, né? Eu falo, a pesquisa é para a nossa sobrevivência, para melhorar a qualidade de vida, para a gente ter saúde, né, para desenvolver tecnologias para melhorar a nossa condição no mundo, né, para fazer justiça social. Para isso que tem pesquisa. E quando um estado como o nosso, que está refém da mineração, nós desinvestimos da pesquisa, como é que a gente pode construir novas possibilidades de desenvolvimento sustentável para o nosso estado sem investimento, pesquisa e tecnologia? Essa que é a questão. Eu acho que esse é o debate que a gente precisa fazer também aqui na Assembleia, que eu acho que o Legislativo ele tem um papel importante, né, na produção não só de marcos normativos, mas de fiscalizar, de produzir pensamento, né, para ajudar o nosso Estado a sair desse lugar que ele está. Essas bandeiras todas motivaram a senhora a vir para o Legislativo Estadual, que amplia esse quadro de trabalho, né? Sim, e porque Minas Gerais, nosso Estado é maravilhoso, é potente. Eu falo que Minas Gerais, para cada região do estado que a gente viaja, a gente encontra muito potencial, muita potencialidade. Mas também tem sofrido muito, né? Tem sofrido com a mineração desmedida, tem sofrido com a exploração predatória. Muitas vezes as pessoas falam, é maravilhoso, né, o seu estado, Minas Gerais, né? Eu vou lembrar aqui dos deputados do Norte, Leninha, que falam, não só Minas, tem as Gerais, né? É importante a gente dizer disso, mas tem um livro muito interessante que chama Necropolítica, do Attila Mbembe, que ele descreve um pouco isso. Ele está falando da África e ele está falando dos países onde tem muitas riquezas e que há uma exploração desmedida dessas riquezas, como, por exemplo, o ouro, o diamante. No nosso caso aqui, né, nós temos produtos de diversas ordens. E ele fala que, muitas vezes, essa exploração predatória, né, esses países que as pessoas dizem que têm muitas riquezas, a maior riqueza, né, é completamente deixada em segundo plano, né, ou passam por cima da maior riqueza, que é o povo. O povo desses lugares está completamente desprotegido, em situação de desigualdade. É um pouco que nós estamos vivendo no nosso estado. Né? Como que a vida das pessoas que estão nessas áreas onde se tem mineração, a vida das pessoas deixa de valer. Então, buscar outras alternativas. Nós precisamos buscar outras alternativas para o nosso estado. Muito obrigada, deputada Macaé Evaristo. Seja bem-vinda à Assembleia.
A gente fica feliz com a eleição da senhora, 50.416 votos. Eu agradeço muito, né? Aproveito essa oportunidade para agradecer aos 50.416 mineiros e mineiras que foram às urnas e que acreditaram no nosso projeto e no nosso compromisso. Eu espero estar à altura para responder a essa confiança que vocês me depositaram. Boa sorte para a senhora e na nossa bancada feminina também. Agradecemos então a deputada Macaé Evaristo, do PT, eleita para o primeiro mandato. Estamos ouvindo todos os parlamentares eleitos e reeleitos para a 20ª legislatura. Portanto, continue com a gente, TV Assembleia Eleições com todas as vozes.